Boa tarde. Quando me chamam de Fabiana, assim, eu fico até espantada, né? Todo mundo me conhece como Bia, mas dizem que meu nome é Fabiana. Então, boa tarde a todos, né? Muita paz para todos nós. Que tenhamos a certeza que fizemos a melhor escolha em sair hoje nessa tardezinha fria, chuvosa, dos nossos edredões, né? Das nossas cobertas. Fizemos a melhor escolha, que é, né, angariar recursos para mais uma semana, refletir acerca do livro dos Espíritos, do Evangelho, né, sairmos daqui mais pacificados, para pacificar também os nossos lares. Temos a certeza que quando estamos aqui em tarefa, né, porque também estamos doando fluidos para quem precisa, os nossos lares estão sendo visitados pela equipe espiritual, fazendo a asepsia do nosso lar, né, individual, coletivamente, para quando nós chegarmos, as situações estarem mais tranquilas, o lar também mais pacificados. Hoje nós entraremos no capítulo 9, que traz para a gente da lei de igualdade. Né? Nós estamos estudando as leis divinas, já há uns 6, 7 capítulos, para conseguirmos aprofundarmos o nosso entendimento acerca da lei. A gente sabe que temos a intuição de Deus, por sermos ainda espíritos imperfeitos, e uma dificuldade muito grande de entender, né, essa plenitude, essa perfeição da lei, por nós sermos ainda imperfeitos. É difícil entender a perfeição sendo ainda imperfeitos. Por isso a necessidade de sempre estudarmos, sempre refletirmos, principalmente quando acontece alguma vicissitude na nossa vida. Enxergar Deus quando aparecem problemas. Enxergar a bondade de Deus quando as coisas, na minha visão, dão errado. Quando não era aquilo que eu planejava. Como enxergar Deus, enxergar a sua perfeita justiça, a sua suprema bondade e misericórdia, quando a minha visão está tudo um caos, está tudo desajustado, tudo fora do lugar, meu coração está quebrado em pedacinhos. Como encontrar Deus nessas situações? Né? É um trabalho, é um exercício que nós temos que fazer, porque Deus está aí, sim. A nossa visão limitada é que não consegue enxergar o objetivo, né, daquela dor, daquelas dificuldades. Mas se formos ampliar o nosso pensamento, né, ampliar a nossa visão e vermos que, né, para a vida infinita do Espírito, anos, né, significam nem segundos nessa trajetória nossa aí de várias e várias e várias encarnações, a gente consegue, né, relativizar um pouco as nossas dores. E falando um pouquinho de igualdade, hoje a gente vai entender um pouco que nós somos iguais, mas também desiguais. A gente vai entender onde nós somos iguais e onde nós somos desiguais e por quê. Então, igualdade significa ausência de diferenças. A igualdade ocorre quando todas as partes estão nas mesmas condições, possuem o mesmo valor ou são interpretadas a partir do mesmo ponto de vista, seja na comparação entre coisas ou pessoas. Então, na pergunta 803, hoje nós vamos falar sobre 3 temas: igualdade natural, desigualdade das aptidões e desigualdades sociais. Então, no primeiro tema, aí, 803, na primeira pergunta, ele fala: perante Deus, são iguais todos os homens? Todos nós sabemos essa resposta, né? Apesar de, às vezes, quando não interiorizamos a lei da reencarnação, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, no nosso falar, nós, por vezes, achamos que Deus tem um privilégiozinho com algumas pessoas. Tem umas regalias para outras pessoas, né? Por vezes nós ainda achamos isso. Mas, sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos.
Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos, e anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, qual é o fim aqui que ele vem falar para a gente? Qual é a finalidade das encarnações? Qual é a finalidade? Chegarmos à perfeição. Para uns, a vida é uma expiação, provas, para outro, missão, mas principalmente é a oportunidade de cada um desempenhar a parte que lhe toca na obra da criação. E assim é porque é preciso pegarmos um corpo físico para entendermos que, ajudando o desenvolvimento da obra em geral, a gente se avança também individualmente. Então, o fim é para todos. Fomos criados simples e ignorantes. O que é isso? Simples é sem complexidade. Ignorantes, sem conhecimento. Então, quando a gente foi criado lá nas nossas primeiras encarnações, nos mundos primitivos, qual eram o que povoava o nosso pensamento? Conservar o nosso corpo físico e procriação, a lei de reprodução. Era a única coisa que povoava o nosso pensamento. Fomos adquirindo, com o passar das encarnações, complexidade. Hoje, o nosso pensamento é povoado por muito mais coisas, a não ser, sem ser somente a conservação do corpo e a reprodução. Outras coisas tomam conta do nosso dia a dia. Reflexões muito mais aprofundadas, muito mais complexas, já tentamos entender o sentido da vida, limitar as nossas más tendências, os nossos vícios. Então, fomos ficando cada vez mais complexos. E o sem conhecimento, e fomos adquirindo através do quê? Das sucessivas encarnações. Então, isso é para todos e com todos. A finalidade de Deus nos ter criado é a perfeição, é a felicidade inalterável. E ele vem falando aqui que a lei é para todo mundo. A gente tem que desvincular um pouco da lei humana, que é mutável, que é ainda parcial, e a lei divina, que é imutável, que é imparcial, e que é absoluta. Essa lei é para todos. É só nós vermos a lei de ação e reação. Toda ação gera uma reação. A nossa dificuldade de entendimento dessa lei nos faz achar injustiça na lei divina. Mesmo que não falemos abertamente. Mas, por vezes, vemos pessoas, às vezes do nosso convívio, ou que nós vemos aí nos telejornais, que fizeram toda sorte de maldades, numa vida, e estão, ao nosso ver, desfrutando tranquilamente dessa vida, sem, ao nosso ver, ter sofrimento nenhum, ter reação nenhuma. A gente fala assim: gente, comigo, cada hora é uma dificuldade. Olha lá fulano, desfrutando, se livrou da justiça dos homens e está lá, tranquilamente. A nossa visão ainda limitada da lei. A gente sabe que toda ação tem uma reação. Muitas das vezes não é na própria encarnação, são em outras encarnações. É preciso reparar aquilo que burlamos da lei. É preciso retornar ao caminho reto, todos nós. Isso pode vir através da dor ou através da recuperação pelo amor. A gente sabe que o amor cobra a multidão dos pecados. Então, de nossa parte, não é possível ter julgamentos. Não entendemos a história daquele espírito. Estamos vendo hoje o presente. Tem aí no futuro desenrolar todo pela frente. Para a gente começar a entender e internalizar o quê? Que a lei ela é perfeita, ela é justa. Aí me vem à mente a história real da tragédia no circo, que aconteceu em Niterói há algumas décadas atrás. Aqueles espíritos ali que passaram por aquela expiação difícil foram aqueles espíritos lá no tempo de Cristo que queimavam ali nas arenas, nos estádios, os cristãos, os que se diziam cristãos e não queriam negar o Cristo. Então eram aqueles ali na arquibancada que falavam bravo,
que queriam que os animais despedaçassem, né, aqueles cristãos que tacavam fogo e que vibravam com aquela situação. Séculos depois, a expiação chegou para eles. Então, toda ação tem uma reação, porque é preciso reparar aquilo que tiramos do lugar. É preciso reparar. Não basta eu pegar um copo que vai ser, por exemplo, um remédio para uma pessoa, e eu vou lá e deixo cair no chão. Basta somente eu pedir desculpas? Não. É preciso eu ter que arrumar aquele remédio novamente para aquela pessoa. E pode ser de madrugada, e eu vou ter que procurar farmácia, e pode estar frio, está chovendo. É preciso reparar, é preciso que aquele copo com o remédio chegue novamente àquela pessoa, né? Então, essa lei de ação e reação é para todas. E quando ele diz que o sol nasce para todos, a mais pura verdade. Porque o sol representa nova oportunidade. Quando a gente tem uma noite ruim, né, quem tem filho pequeno sabe, tudo piora à noite. Né, e a gente fica doido para nascer o dia, que parece que as coisas vão melhorar. É isso. O sol é o quê? Sempre uma nova oportunidade, um novo recomeço. E nasce para os viciosos e para os virtuosos, de maneira igual. Não tem um sol, né, para cada um. Assim, não, você vai nascer o sol, você não. Não existe isso. Então, isso significa que todos nós temos a oportunidade a cada momento de entendimento, de aprimoramento, de trabalhar a abnegação, de praticar a caridade. Todos nós temos esse recomeço. E se aquele dia foi muito ruim, que parece que está dando tudo errado, virá um novo dia, né? E nada melhor que uma boa noite de sono. Por quê? Ali naquele sono, no repouso do corpo físico, nós espíritos vamos nos retemperar com os amigos espirituais, com os nossos benfeitores, com o nosso anjo da guarda, e vamos acordar mais serenos, mais pacificados, e na hora apropriada, aquela solução, como um passe de mágica, vai aparecer na sua mente. Por quê? Porque você à noite, né? Claro, quando a gente faz uma prece antes de dormir, tenta, né, se pacificar, de manhã as coisas acontecem naturalmente, né? Então, essas oportunidades sempre vêm. E outra situação que ele diz é o quê? O tempo. O tempo é o melhor remédio para as nossas feridas. O tempo cicatriza, né? O tempo, é preciso dar tempo ao tempo. Somos muito ainda imediatistas, ansiosos, queremos plantar hoje e já colher no outro dia. Se a gente colocar uma sementinha numa terra, ela tem o tempo para florescer. É preciso regar, é preciso esperar o tempo, né? As coisas não acontecem no nosso tempo, é no tempo de Deus. Nós temos aqui fazendo a nossa parte, porque tudo na lei é movimento. Hoje eu vi uma frase lá do De Luca muito interessante, ele falando que tudo na lei de Deus ela é movimento. Então é perdoar, é agir, é bater, né, e a porta vai se abrir, é pedir e obterei, tudo é movimento. Então se a gente pede uma ajuda a Deus, se a gente pede, faz uma oração para Jesus e continua sem movimentar a nossa vida, continua magoado, estacionado, aborrecido, sem movimentar o amor que existe em nós, nós não estamos aceitando a ajuda do mais alto na nossa vida. Porque a lei é movimento. A lei é movimento. A caridade é o quê? Amor em ação. Adianta eu dizer que eu tenho muito amor no meu coração, eu amo muitas pessoas, mas eu não movimento isso, né? É uma fé sem obras. E uma fé sem obras é uma fé morta. E aqui ele vem dizendo, todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza, todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Quanto mais nós formos
nos identificando com esses ensinamentos, mais vai diminuindo em nós os preconceitos, né? Porque o preconceito ele nasce do orgulho, o orgulho nas concepções. Você realmente se acha superior ao outro. Ele diz aqui que não tem superioridade nem no nascimento, nem pela morte. O príncipe George lá e aquele que nasce numa comunidade, nasce da mesma forma. Frágil, precisando de ajudas, né? Se não tiver alguém para alimentar, desencarna, sujeito a doenças, é igual. E pela morte, aquele também que é bilionário, desencarna da mesma forma que um outro. O corpo vai desintegrar da mesma forma, não tem diferença. Aí a gente lembra da rainha de França, né? Numa realeza terrestre, onde ela diz que rainha fui na terra e esperava entrar rainha no reino dos céus. E ela fala, que desilusão, né? Ela esperava encontrar lá todos os seus súditos fazendo todas as suas vontades e ela viu que alguns súditos dela, que ela menosprezava, estavam em situação muito melhor do que ela. Então, superioridade real, somente a superioridade moral. Essa é a única de direito e por mérito. É a única, né, que não se ganha força, se conquista. A gente vê quando a gente fala, por exemplo, de Chico, né, de Bezerra, a gente fala do Divaldo, a gente tem um respeito por eles, adquirido pelo quê? Pela conquista deles, e a gente respeita, né? É a única superioridade real. E passando para o segundo tema, 804, fala das desigualdades das aptidões. E ele vem falar para a gente, por que Deus não outorgou as mesmas aptidões a todos os homens? Outorgar significa facultar, dar como favor, conceder. E que Deus não fez todo mundo perfeito, né? Não deu todas as aptidões para todo mundo. Aí ele vem aqui. Deus criou todos os espíritos, Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Então, o primeiro fator de sermos desiguais nas nossas aptidões, idade do espírito. A gente sabe que Deus cria o tempo todo, né? E aí, se a gente vai remontar um pouco a história de Jesus, no processo de formação da Terra, formação do planeta, bilhões de anos atrás, Jesus já era Jesus. Um espírito puro, um espírito crístico, né? Jesus já era Jesus. Então, para Jesus, há bilhões de anos já ser Jesus, ele é muito mais, né? Tem muito mais idade espiritual do que nós. E tem hoje espíritos sendo criados, que estão lá, destinados aos mundos primitivos, que vai lá aprender a lidar com o corpo físico, aprender a lidar com uma máquina humana, estão lá, simples ainda, ignorantes, só objetivando a conservação, a reprodução. Então, só aí já há diferenças de um espírito na infância mesmo e um espírito já com uma maturidade espiritual. Só aí a gente já vê que há uma desigualdade nessas aptidões. A diferença entre eles está na diversidade dos graus de experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Então, as nossas diferenças, elas são pautadas pela idade, né? Maturidade espiritual. Idade não quer dizer maturidade. Isso a gente vê aqui no nosso planeta. Tem gente que é novo e que tem maturidade, e gente que tem idade cronológica e que não tem maturidade. Maturidade nas emoções, não consegue administrar as suas emoções, não consegue administrar os seus pensamentos. E gente que a gente vê, né, com 15, 16, 25 anos, que já tem uma maturidade emocional muito bem já conquistada. Então é diferente. Isso é o quê? Aproveitamento das experiências. Grau de experiência. Grau de experiência significa aproveitar bem as experiências. E nisso a gente pode ver no nosso dia a dia,
Por exemplo, quem tem mais filhos ou veio de família com mais irmãos, pode ver que muitas das vezes é facultado aos filhos as mesmas oportunidades. As mesmas oportunidades de estudo, de cursos, de esporte. Um aproveita, o outro não. Um vai adiante, o outro não quer. Teve a mesma oportunidade, mas aproveitou de forma diferente. Aproveitou de forma diferente. E a vontade de obrar, que é o livre-arbítrio que ele diz aqui. O livre-arbítrio é decisão, escolhas, as escolhas que a gente vem fazendo na nossa vida. Né? Emmanuel é um espírito, né, contemporâneo, de criação nosso, assim, vamos dizer. Olha onde ele está e olha onde ainda nós estamos. Por quê? Aproveitou bem as suas encarnações. Aproveitou bem. Não deixou tempo perdido, não deixou tempo ocioso. Desde o momento que, né, deu aquele estalo de eu vou seguir o Cristo, seguiu e seguiu com todas as forças. A gente, às vezes, dá um passinho para frente, dá 2 para trás, né? E fica nessa morosidade, às vezes estacionado uma encarnação inteira. Então, nisso, nós somos desiguais. Fora que, aqui no planeta Terra, existem espíritos, vamos colocar assim, nascidos e criados no planeta Terra, acompanhando a evolução, desde o mundo primitivo até mundos de provas e expiações, e vão seguir também com a Terra para mundo de regeneração, na categoria de mundo de regeneração. Nós temos espíritos que estão saindo dos mundos primitivos e fazendo as suas primeiras encarnações na Terra, ainda cruéis, ainda embrutecidos. Nós temos espíritos que já estão nessa escala de chegando na Terra. Nós temos aqueles que já estão saindo da Terra para mundos melhores. E nós temos aqueles espíritos que são de outros planetas superiores e que estão voltando para a Terra, avançados em intelectualidade, alguns não em moralidade, para também avançar o planeta. Então, essa desigualdade das aptidões é natural. É natural. São bebês, crianças, adolescentes, adultos e maduros, espiritualmente falando. Então não tem como a gente ser igual um ao outro, as aptidões serem todas iguais. Aqueles espíritos recém-chegados dos mundos primitivos, a gente consegue identificar pelas crueldades, pelo pensamento somente no mal ainda, faz o mal por prazer. E tem outros que já alavancam o progresso moral da humanidade, né? Que já podem até ir para outros mundos melhores, mas por amor à Terra, por missão, preferem ficar aqui, que é o caso, né, de Dr. Bezerra de Menezes. Foi convidado, quando desencarnou, a ir para outros orbes muito melhores que a Terra. E o que ele falou? Enquanto houver uma lágrima na terra de dor, eu aqui estarei. Não vou sair daqui. Então, essas desigualdades é natural, essas aptidões. Cada um de nós tem uma habilidade para uma coisa. E é assim que nós podemos um ir ajudando ao outro. Porque imaginemos nós, ainda com o nosso orgulho e egoísmo, se nós soubéssemos de tudo, tivéssemos toda a intelectualidade à nossa disposição, todas as habilidades, mas sem o coração trabalhado, sem o coração ainda moralizado. Nós já temos esse egoísmo muito forte dentro de nós. Sem precisar do outro, então, aí que é complicar mais nossa vida. A gente baixa um pouco a nossa guarda porque sabe que precisa do outro. Não tem um na face da terra que não precise de algo que o outro faça. A gente compra alguma coisa no supermercado, foi o outro que plantou, que embalou, que ensacou. A gente compra uma roupa, não fomos nós que fizemos, precisamos de outras pessoas. Então, um tem a habilidade para as artes, o outro, né, para a cozinha, o outro para a limpeza, o outro para a organização, o outro para a administração. E é assim que as coisas vão funcionando. A gente vai ver que tudo é solidário na natureza, os mundos são solidários e nós vamos desenvolvendo essa solidariedade também, porque está na lei. Né? A fraternidade universal, a grande família universal, não é uma utopia,
é o projeto divino. E o projeto divino é perfeito e vai acontecer. Então, essas desigualdades das aptidões é por causa disso. A idade, né, do espírito mais maduro, graus de experiências e a vontade dele, né, o livre-arbítrio das boas escolhas. E ele vem terminando assim: necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência no limite do desenvolvimento das suas forças. O que um não faz, outro faz. Assim que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Né? Um exemplo clássico que a gente tem, está lá no livro A Caminho da Luz, são, né, os capelinos. Um planeta, né, da constelação lá de Cocheiro, em que aqueles espíritos estavam ali tumultuando a evolução, né, dos outros que já queriam o bem, já estavam pautados no bem. E eles, como na lei a gente não atravanca o progresso, eles foram convidados a encarnar aqui no planeta Terra, lá nos primórdios, com o objetivo de quê? Alavancar o progresso intelectual das artes, da ciência, da tecnologia, e também se, né, depurarem. E eles vieram, e até hoje aquelas civilizações lá, egípcios, maias, astecas, a gente tenta entendê-los, né, tão avançados intelectualmente do que nós ainda. E aí, sem a reencarnação, a gente para e pensa assim: mas então Deus fez aqueles espíritos lá inteligentes e nós não? Né? Se a gente só for ver a unicidade da existência, a gente não consegue entender sem uma visão justa. Então, a doutrina espírita nos abre, né, esse leque, esse mundo de entendimento. A gente consegue, então foi isso que aconteceu. Tudo se encaixa. Pela razão, a gente vai o quê? Chegando às conclusões, aceitando e acreditando e crendo pelas nossas próprias convicções. E isso é maravilhoso, porque estamos saindo da fé cega e entrando na fé raciocinada. E na pergunta 806, ele vem falar assim: é da lei, é da natureza a desigualdade das condições sociais? Ele vem falar um pouco sobre desigualdades sociais. Não, é obra do homem e não de Deus. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. O dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende de posição social. Então, a gente vê as provas da pobreza e da riqueza, que vai ser estudado, acho que daqui a 2 domingos. Prova da riqueza e da pobreza. A miséria, a não posse do necessário, isso não é da vontade de Deus. Deus não quer que os seus filhos não tenham o necessário para a sobrevivência. Essas situações, elas são da nossa responsabilidade. É ainda fruto do nosso egoísmo, do nosso apego excessivo aos bens materiais e do nosso não se colocar no lugar do outro. Porque na nossa mesa sobra, na nossa mesa há desperdício. Na mesa de todos nós aqui, sobra e há desperdício, a gente joga a comida fora. Então, se sobra na mesa de um, não poderia faltar na mesa do outro, não poderia faltar na mesa do vizinho, não deveria faltar na mesa dos nossos irmãos lá da África, não deveria faltar. Mas ainda o nosso egoísmo de olhar só para a gente, de querer tudo de bom e de melhor só para a gente, de não querer partilhar nada, ou partilhar o mínimo possível, é que torna essa desigualdade ainda tão
gritante. No dia em que nos olharmos como irmãos, fizermos realmente a nossa parte, essa situação desaparecerá, porque é da lei. Porque é da lei, né? Esse trabalhar do nosso coração é da lei. Por isso que ainda temos tantas dores e tantos sofrimentos. As dores, elas vêm para sensibilizar aquele pedacinho do nosso coração que ainda está endurecido. Ela vem naquele localzinho ali para amolecer, para sensibilizar. Porque às vezes eu posso ser uma pessoa boa em determinadas situações, mas preciso me trabalhar em outras ainda, né? Se a dor do meu irmão, ela não me toca, ela não me sensibiliza, a minha doença é muito pior do que a dele. É muito pior, porque a minha doença é moral. Se a gente vê um irmão em dor e em sofrimento, e a gente não se digna a fazer uma prece para que ele possa receber os recursos, é sinal de que o nosso coração ainda está muito endurecido, com muitas dificuldades. Então, um dia isso vai desaparecer. Vai desaparecer. Mas vai ser num passe de mágica? Vai ser do dia para a noite? Não. Se cada um olhar por alguém no mundo, né, fica muito mais fácil. E tem pessoas que já estão fazendo isso. Já estão à nossa frente. E isso nos envergonha. Quando eu vejo, às vezes, pessoas que saem dos seus lares e que vão construir casas para desabrigados, vão para outros países ajudar, vão procurar, vão ao encontro da dor. Nós, muitas das vezes, ajudamos quando a dor chega à nossa porta, quando alguém vem nos pedir algo. Mas já tem irmãos nossos que já vão à procura da dor, já vão onde está a dor. Onde estão as dores ocultas, onde estão as dores, né, materiais, estão lá na frente, já entenderam que ajudando a obra geral, eles próprios se adiantam e vão perdendo o quê? A identidade do egoísmo. Não pensar só, não, eu estou bem, a minha família está bem, alimentada, os meus parentes, está tudo bem, está tudo ótimo. É ainda o que a gente pensa no dia a dia, né? Então, isso vai sumindo, né? Mas precisamos acelerar mais esse processo. E a última questão, 807, ele vem falando que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para em proveito próprio oprimir os fracos. Merecem anátema. Anátema é reprovação. Ai deles, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiveram feito sofrer os outros. Nos esquecemos, quando temos poder ou temos condições sociais mais favoráveis, de que o objetivo do mais forte é amparar o mais fraco. O objetivo de quem tem mais, é ajudar quem tem menos. E não pisar, não, né, oprimir quem tem menos. O forte, ele é para amparar o mais fraco, não é para oprimir o mais fraco. Não é para violentar o mais fraco. E isso não é só daqueles que têm empresas, grandes empresas. Claro que é para todo mundo. Mas muitas das vezes a gente tem alguém na nossa casa que faz a faxina, que faz a comida, né? Como é que nós tratamos essas pessoas, esses funcionários nossos? Às vezes é uma pessoinha só. Mas nos achamos superior? Tratamos bem? Para a gente pensar também. Porque aí, quando a gente lê assim, é só para quem tem, né, 100, 200 funcionários. Podemos chegar também, numa encarnação, uma condição dessa, de sermos empresários, donos de algum estabelecimento. E temos que ver o quê? Que se eu oprimo, pela lei do retorno, eu posso, numa próxima encarnação também, voltar numa condição mais ali subalterna, socialmente falando, para eu ver que o que dói em mim, dói também no outro. E aí eu começo a modificar os meus pensamentos. Lá atrás ele vem falando daquele senhor, né, de escravos que trata muito mal os seus escravos, trata indignamente. Ele pode, numa outra encarnação, renascer como escravo. Para ele sentir o quê? Que dói.
E é assim que o progresso vai se favorecendo, vai se fazendo. Por quê? Esse coração que oprimia e numa próxima encarnação ele é oprimido, ele, né, cai a ficha dele, e quando ele reencarna numa posição de mando novamente, ele já vai fazer de forma mais digna, de forma menos cruel, de forma menos opressora. Porque sentiu na pele. Algumas coisas, infelizmente, pela nossa dureza e rebeldia, a gente precisa sentir na pele. Para o quê? Para se sensibilizar com a dor do outro. Então, quando a gente lembra do homem de bem, para a gente terminar, né? Quando tem pessoas, né, subjugadas materialmente a ele trata o quê? Com cordialidade, com justiça, e não quer oprimir, quer ajudar. Então, que isso faça eco no nosso coração, que o nosso comportamento seja igual com aquele que pode nos dar algo em troca e com aqueles que não podem nos dar algo em troca. Quando Jesus fala lá, vamos convidar os estrupiados, os coxos, os mancos para vir lá para a noite de núpcias, né, para as bodas de núpcias, está dizendo que vamos convidar aqueles que não vão nos dar nada em troca. E isso reluz no nosso quê? Comportamento. Por quê? Nós somos muito solícitos com aqueles que podem nos favorecer em algo. Amizade com aqueles que podem nos favorecer em algo. Se tem alguém, é fulano, que é isso, aquilo outro, a gente trata muito bem. Se puder, te estende um tapete. Trata com toda a pompa e circunstância. E aqueles que não podem oferecer nada materialmente falando? Como que nós os tratamos? Aqueles que são invisíveis ao nosso olhar. Muitas das vezes o porteiro, né? O varredor de rua. Muitas das vezes aqueles que nos atendem numa loja. Como é que nós os tratamos? Da mesma forma? Com educação, com respeito, com paciência? Né? Precisamos refletir sobre as nossas ações. A lei é para todos. Temos que ser, né, educados, gentis para com todos. É um exercício diário. É fácil? Não é fácil. Tem situações que nos tiram do sério, realmente. Mas porque não há verdadeira conquista. Porque quando conquistamos a paz e a paciência, ninguém faz, né? Ninguém consegue interferir nela. Nós é que conseguimos, com a nossa paz, a nossa pacificação, deixar o ambiente mais pacificado. Então, que reflitamos acerca disso na nossa semana. Muita paz a todos, que Jesus possa acerenar as nossas dores e o nosso coração. Graças a Deus.